Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Sama Cursos, nosso canal aqui no YouTube, em mais um vídeo técnico, e hoje a gente vai falar sobre sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura mede temperatura em diversos equipamentos. Alguns vão ter um tipo de funcionamento, outros vão ser um pouquinho diferente, mas a ideia de funcionamento e teste é a mesma. E hoje a gente vai trabalhar com um sensor de ar-condicionado, tá? Então, tem um split aqui aberto, a gente já deixou no esquema, ele é exatamente igual a esse outro modelo aqui, já deixamos no esquema para facilitar a nossa medição. E o que ocorre em muitos equipamentos do tipo split, existe um tipo de falha chamado falha de refrigeração. O que é isso? Por algum motivo a máquina consegue detectar que o sistema não está refrigerando. E muitas vezes esse método de detectação de falha é feito pelo sensor da serpentina. Então, bem aqui na serpentina, colado com o tubo de evaporador, nós temos um sensor e a função desse sensor é medir a temperatura do fluido que está passando por aqui. Ele não mede, obviamente, a temperatura de evaporação, ele mede a temperatura externa aqui do tubo. Mas por essa variação de temperatura que ocorre logo que o fluido começa a passar, que é muito baixa, o sensor consegue mandar uma informação para a placa e a placa consegue saber se o sistema de refrigeração efetivamente entrou. Todos os splits possuem essa metodologia de verificação? Não, mas muitos equipamentos possuem esse tipo de código de erro. E, às vezes, a gente começa a testar diretamente, por exemplo, o compressor, outros componentes, já coloca o manifold, começa a medir uma série de coisas e às vezes a gente vê que o sistema de refrigeração está funcionando e aí o pessoal acaba ficando com um pouco de dificuldade, às vezes até condenando a placa. Então, antes de condenar a placa ou outro componente, verifique sempre o sensor, que é um componente relativamente fácil de testar, tudo bem? Então, eu vou tirar ele daqui, ó, tem uma presilha bem aqui, a gente solta a presilha. Aqui, ó. E o sensor vem junto. Então, esse cara é o sensor da serpentina desse equipamento split aqui, que é um equipamento da LG. Vamos deixar ele aqui, ó. Vamos deixar ele aqui e vamos falar um pouco da teoria. Então, primeira coisa, a gente está trabalhando aqui com um sensor que é do tipo termistor. É um termistor do tipo NTC. E o que significa NTC? Coeficiente de temperatura negativa, tá? Ou seja, o sensor de temperatura, que em muitos lugares o fabricante chama de termistor, então se você ler termistor, subentende já que é um sensor de temperatura. Ele é nada mais, nada menos do que um resistor variável, ou seja, ele não tem um valor fixo de resistência ohmica. A resistência ohmica dele sempre vai variar. Como ocorre essa variação? Então, toda vez que a temperatura em volta do sensor aumenta, a resistência ohmica diminui. Toda vez que a temperatura em volta da cabeça do sensor diminui, a resistência ohmica aumenta. Por quê? Porque a gente está falando de um sensor do tipo NTC, tá? Então a temperatura caminha para um lado, a resistência para o outro. Existe um outro tipo de sensor para outras aplicações, que é o sensor PTC, que aí nesse outro sensor a gente vai ter uma outra característica, tá bem? Mas aqui temperatura subiu, resistência desce e vice-versa. Esse é o funcionamento do sensor do tipo NTC, que a gente vai encontrar em diversos equipamentos como ar-condicionado, condicionador de ar, refrigerador, split, splitão, lave seca, enfim, uma série de equipamentos, tudo bem? Como que é o funcionamento básico desse cara aqui? Então a placa geralmente vai trabalhar mandando 5 volts para o sensor, e aí de acordo com a temperatura que está na cabeça do sensor, vai gerar um certo valor de resistência ohmica, e essa resistência ohmica vai gerar uma queda de tensão nesses 5 volts que tem que ir e retornar para a placa. Quanto vai retornar para a placa? Vai retornar 3.2, 4.1, 2.7, 3.89, 4.44 e assim por diante. O valor que retorna para a placa sempre depende da temperatura que está em volta da cabeça do sensor e consequentemente da resistência ohmica. Tudo bem? Então nunca vai voltar ao mesmo valor, sempre vai depender dessas variáveis aqui, temperatura e resistência ohmica.
onde vai gerar uma queda de tensão nos 5 volts que é mandado para ele. E aí, dentro desse valor aqui, lá na programação da placa, para cada valor de tensão, vai estar associado um valor de resistência ohmica e um valor de temperatura, tá? Então é assim que a placa vai fazer a leitura do sensor de temperatura, tudo bem? E como é que a gente testa o sensor de temperatura? A gente vai testar o sensor de temperatura em 3 passos. Então, primeiro, a gente vai medir a resistência ohmica do sensor com auxílio do multímetro. Segundo, a gente vai medir a temperatura do sensor com um termômetro, porque eu preciso saber se a temperatura que está ali na cabeça do sensor está correta. E terceiro, a gente vai comparar os dois valores medidos com uma tabela ou com um valor de referência fornecido pelo fabricante. Então, alguns fabricantes fornecem uma tabela completa, onde nós teremos para vários valores de resistência ohmica um valor de temperatura associado. E aí a gente consegue bater exatamente esse valor. Porém, muitos fabricantes não fornecem essa tabela. O que eles vão fornecer? Eles vão fornecer referência, ou seja, valor de referência, tá? E aí a gente colocou alguns exemplos aqui, onde são fornecidos valores de referência para sensores de ar-condicionado. Ó, refrigerador e lave-seca, por exemplo, é outra referência, tá bom? Esses valores mudam bastante. Mas para condicionador de ar, para ar-condicionado, split, a gente pode considerar 3 referências, onde nós teremos um sensor de temperatura a 5 kΩ, quando ele estiver a 25 graus, ou ele pode ser de referência de 10 kΩ a 25 graus ou 15 kΩ a 25 graus, né? Ou seja, vamos fazer um rabisco aqui rapidinho, ó. Então, por exemplo, se eu estiver com uma temperatura de 27 graus, qual que vai ser a minha resistência ohmica? Ela vai ser um valor um pouquinho abaixo da referência, né? Então pode dar 4 e pouquinho, já que quando a temperatura sobe, a resistência ohmica diminui, tudo bem? Então ele vai me dar um valor. Se a temperatura cai, essa resistência ohmica tem que subir um pouquinho. Então é assim que a gente vai usar o valor de referência. Vamos dar uma olhada nisso aqui na prática. Então, aquele sensor que a gente acabou de retirar, ele está bem aqui, ó. Vamos colocar aqui o multímetro na escala de resistência ohmica. Já testei as pontas de prova, então tá tudo certo. Vamos catar aqui, ó, e verificar bem aqui na trilha do conector. A gente pode pegar aqui também. Maravilha. Então, o que ele está mostrando para a gente lá? Que o sensor, sem a gente encostar nele, ele tá dando uma leitura para a gente de 4,9. A gente está com um termômetro infrared aqui, vamos colocar aqui para ter uma ideia mais ou menos. Então, beleza, tá dando aí mais ou menos uns 26 graus, tá? E olha o que acontece. Então, aqui a gente pode dizer praticamente, como ele está a temperatura ambiente, a gente está perto daquela temperatura de 25 graus, que o sensor está bom, tá? E aí vamos ver essa variação. Eu vou começar a esquentar o sensor, tudo bem? E quando eu esquento o sensor, a resistência ohmica deve diminuir, olha lá, é o que está acontecendo, né? Então é inversamente proporcional, tudo bem? Ao passo que se eu paro de esquentar ele e ele começa a ser resfriado, ó, ele já começa a parar de descer e já começa a subir. Legal, bacana, né? Então esse daqui é um sensor do tipo NTC usado em ar-condicionado, tudo bem? E esse sensor, como a gente viu, ele tem um valor de referência de 5 kΩ. Testei esse sensor, lembrando que ele sempre tem que ser medido fora da placa. Então, fiz a medição desse cara aqui, eu estou numa temperatura ambiente de mais ou menos 25 graus ou próximo disso, deu perto de 5 kΩ, o sensor está ok. Esse daqui é um outro sensor, né? Esse aqui é de um controlador Fugauge. Vamos dar uma olhada aqui, ó.
Então a gente medindo aqui, ó que legal, ó. Ele deu perto de 10 kΩ. Maravilha, então esse daqui é um sensor do tipo 10K. Tá? Então a gente tem sensores de diferentes. Esse aqui, por exemplo, é de lava e seca. Esse cara aqui tem um valor de referência de 50 kΩ, tudo bem? Então para cada um dos sensores a gente vai ter uma determinada referência. E a gente pode considerar para os condicionadores de ar split referências de 5, 10 e 15 kΩ, tudo bem? Mas o ideal é sempre você buscar essa referência no manual do fabricante. Se você não tiver nada de referência, pode usar esses valores aqui para ter uma ideia, mas sempre busque o valor do fabricante, tudo bem? Se o fabricante fornece uma tabela completa, melhor ainda. Vamos vir aqui para finalizar então. Quais são as falhas que podem acontecer no sensor de temperatura? A gente pode ter 3 falhas. Sensor aberto. O que é um sensor aberto? A placa manda 5 volts, porém, internamente aqui no sensor ocorreu rompimento. E aí, nesse caso, não volta nada para a placa, volta zero aqui, ó. Zero, beleza? Então a placa manda 5, volta zero, ela entende que o sensor está aberto. Qual que é o legal disso? Se o sensor estiver aberto, a placa vai gerar um alarme, tudo bem? Em forma de piscada ou código de erro alfanumérico. Algum jeito ela vai mandar esse valor de código de erro para você. Então você vai conseguir perceber. Sensor em curto, então por algum motivo esse filamento não está mais variando, a resistência ohmica dele não varia mais conforme a temperatura. Então a placa manda 5 volts e retorna 5 volts para a placa. Então nesse caso ela percebe que não ocorre variação na tensão que ela envia, tudo bem? Então ela entende que o sensor está em curto. Então tanto o defeito sensor aberto ou sensor em curto, a placa vai gerar um alarme para a gente. Então a gente não tem que ter tantas preocupações no caso desses dois tipos de erro, tudo bem? Mas tem um erro que é o pior de todos, que é o sensor descalibrado. Então o que é o sensor descalibrado? O sensor descalibrado, ele vai retornar algum valor para a placa, só que ele retorna um valor falso. E a placa entende que está ocorrendo leitura, não gera nenhum alarme, porém às vezes o equipamento não refrigera. Então, por exemplo, no caso de falha, no caso da falha, ar-condicionado não refrigera. O que está ocorrendo? Todo o sistema está funcionando, tudo bem? Está tendo compressão do fluido refrigerante, circulação, está ocorrendo a troca de calor, porém o sensor que está ali na serpentina está mandando uma informação errada para a placa e com isso a placa não consegue detectar que o sistema de refrigeração já está em funcionamento. Tudo certo? E aí vai ocorrer falha de refrigeração e a gente acha que é outra coisa às vezes, então tem que tomar cuidado com isso. Então nesse caso você deve fazer a medição do sensor antes de condenar qualquer outro componente e aí sim trocar o sensor com toda a segurança. Maravilha? Então o sensor de temperatura é um componente simples, fácil de ser testado, porém a gente tem que ficar esperto e tomar cuidado com alguns aspectos, tudo bem? Lembrando que a gente sempre deve medi-lo fora da placa, desconectado da placa, para que não ocorra erro de leitura, né? Ou variação de resistência ohmica devido aos conectores e trilhas e componentes da placa eletrônica. Maravilha? Gostou desse conteúdo? Quer saber mais? Quer se qualificar? Aqui na descrição a gente tem um link onde você consegue acessar a nossa escola virtual. Na nossa escola virtual, que são os treinamentos EAD da Sama Curso, nós temos diversos treinamentos, tanto da parte de refrigeração, de climatização, refrigeração comercial, lavadoras top, front load. Então uma série de treinamentos muito bacana para ajudar você na sua qualificação e na sua jornada profissional. Quer vir na escola, quer conhecer os treinamentos presenciais? Esse laboratório aqui, por exemplo, é um laboratório do treinamento presencial. Liga pra gente, tem um link na descrição aqui também, entre em contato pelo WhatsApp. Se estiver passando aqui perto, venha fazer uma visita. Eu tenho certeza que você vai gostar muito da escola e vai acabar realizando a sua qualificação profissional que você tanto deseja aqui com a Sama Cursos. Comigo, professor William, ou com um de nossos professores que são altamente qualificados. Valeu? Espero que tenha gostado desse conteúdo e até mais! Ah, e não esqueça de deixar o seu like e se não é inscrito, se inscreva.
faça alguma pergunta aí no comentário para ajudar na relevância do nosso conteúdo. Agora sim, até mais!